Então, boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer no espírito de gratidão até este momento que nós estamos aqui. Para trás não volta mais, só vai para frente. E cada vez que passa, cada minuto que passa, segundo, nós estamos mais perto da morte. Mais perto do fim, ficando cada vez mais velhos. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos sustentado até neste momento. E pedimos a Ele que continue nos abençoando. No nosso individual, como irmão, como família e como igreja também. Que Ele nos ajude. Então, nós vamos fazer essa oração agradecendo Ele, a Deus, e pedindo a Ele. Amado Deus e Pai, primeiramente confessamos nossos pecados, que são muitos, mas sabemos que está perdoado já nosso pecado futuro. O Jesus Cristo, seu Filho amado, pagou todos os nossos pecados. Mas Tu já deixou escrito para nós, ensinando a nós que devemos confessar, reconhecer que nós erramos. E pedimos a Ti, agradecemos por mais esta oportunidade, e pedimos a Ti que nos abençoa neste momento, mais neste momento, que amanhã pertence a Ti, é outro dia. Mas para Tu, Pai, tudo é presente. Pedimos em favor dos hinos que vamos louvar a Ti. E nos ajude neste momento também no decorrer dos hinos e a mensagem. E cada um que está aqui presente, os que estão ausentes, e a família nossa, consanguíneos, onde estão neste momento, os irmãos da carne, e os irmãos em Cristo também, e a família de nossos filhos. É em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor então, irmãos. Ele está falando agora há pouco. 325. Um pouquinho mais, ele 325.
Kemarin dia membantu anak sulit, apa-apa. Kalau kita masuk gelado, estava feliz, eu colhei bastante. Quem pega, quem planta, fica vital gelado. Então, 481.
485. Livro da vida. Operado a glória.
visita o irmão José Carlos, que seja bem-vindo, a irmã Vitória, que seja bem-vinda, a pequena Rebeca, que seja bem-vinda. São esses os nossos visitantes de hoje. Que o Senhor abençoe cada um conforme as necessidades, aqueles que têm nos visitado, os que falam que vêm, os irmãos que encontram aqui, onde encontra cada um conforme as necessidades de cada um, e aqui cada família é representada aí, o pastor, a direção do trabalho, tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. O Carito comentou muito, foi muito contente com a igreja, com os irmãos, e comentou muito da vitória. Falou, eu imagino a felicidade que está o irmão Daniel, e ver, comentou em casa, depois chegou lá, ligando para mim, comentando sobre você. Então, que Deus abençoe. Então, Romanos, capítulo 4, versículo, nós paramos no versículo 13, vamos continuar no versículo 14. O versículo 14, eu vou lendo e comentando, né? Diz assim: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Note bem o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele falou que se pela lei nós somos herdeiros do céu, pela lei, então falou, então a nossa fé é vã. E a promessa de Deus em Jesus Cristo será aniquilada. Se nós formos crer que a salvação é por meio de obras, por meio da lei de Moisés, então por que Jesus veio morrer na cruz? Então ele diz, então o ponto de extrema importância do apóstolo Paulo aqui, no argumento dele, sobre a justificação e a salvação somente pela fé em Cristo. Quem não tem a salvação, quem tem dúvida, ele deve entender que tanto a justificação, ninguém é justificado pelas obras, pela lei, pela guarda de sábado, por tudo que for fazer. Porque na fé em Jesus Cristo, Ele paga os pecados, passado, presente e futuro. Se fosse pela lei, então na altura da vida que ele se converteu a Deus, pela lei, os pecados passados vai ficar na conta de quem? Conta de Moisés? Não. Então ele está replicando a ideia, respondendo a ideia, fazendo uma réplica, de quem crê na salvação pelos mandamentos da lei, ninguém se salva, se não for através da fé em Jesus Cristo, crucificado, e dentro de nós. Então deve aprender bem para poder falar para os outros.
quando é assunto de salvação. Na rua você vai pregar a doutrina de santificação, vai pregar a doutrina do Espírito Santo? Não. Você vai pregar para as pessoas a doutrina da salvação. Tem que estar na ponta da língua e tem que ter disposição para falar com certeza. E também a vida do indivíduo. E o testemunho, porque se a pessoa for pregar a salvação, pregar Jesus Cristo para o outro, e a pessoa conhece a vida dele que não tem o sinal de mudança, vive mais no pecado, só fala de Jesus, então essa fé não chegou à fé genuína. Que não é por conhecer bem a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, é conhecer Jesus, o que ele fez na cruz, porque ele pagou nossos pecados. E Paulo aqui, através de uma lógica impecável, ele demonstra aqui que se a salvação dependesse da lei, a fé se tornaria ineficaz. E a promessa de Deus a Abraão se tornaria nula, aniquilada. Então, se a salvação fosse pelas obras, então quer dizer que a fé de Abraão, então, tudo que serviu a Jesus, que creu em Jesus, já está tudo perdido. Então, perdido aquele que não crê em Jesus. Paulo, através deste versículo aqui, ele percorre a oposição entre a lei e a fé. Porque só tem dois seres neste mundo, nas religiões. Ou a salvação, alguns creem, salvação pela graça, inteiramente, vida eterna, que não se perde, e outros creem na lei, nas obras. E estabelece a fé como um único caminho para a salvação. Então, Paulo, através das Escrituras, através do que Jesus ensinou, quando estava aqui na terra, e depois deixou escrito, ele inspirado pelo Espírito Santo, que a fé em Cristo é o único caminho para a pessoa se salvar. Não é a igreja que salva, não é ninguém que salva, é Jesus Cristo. Então, para compreender plenamente o significado da fé, e a convicção do que Cristo fez na cruz em favor do homem pecador, é necessário muita fé, muita crença, a aceitar ele, não ficar só questionando. Tem gente só por curiosidade, pergunta, quer saber. É deixar ele entrar, examinar bem, procurar uma igreja que prega o evangelho verdadeiro e não ficar com dúvida. Entregar nos braços de Jesus Cristo e deixa o resto com ele. Agora a pessoa quer ela, por força própria, por capacidade própria, que largar na energia da carne. É deixar o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo dá força, ânimo para ficar na caminhada espiritual, para vir à igreja, para louvá-lo, para viver a vida, seja na dificuldade, seja na tribulação, seja o que for. Viver uma vida sem estar reclamando. Então é necessário, para a salvação de uma alma, da alma, um novo nascimento, crendo no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Tem que passar por um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, logo ele encontra. Nicodemos, que guardava a lei,
dava o dízimo, tudo que ele ganhava, que ele possuía, tudo que ele possuía, jejuava, etc. Os judeus fortemente apegados à lei de Moisés, acreditavam que a obediência a essa lei era o caminho para a salvação. Eles acreditavam. Acreditaram na lei de Moisés e não acreditaram nos ensinamentos do verdadeiro de quem Moisés seguiu. O ensinamento que é o Messias, Jesus. Eles não acreditaram no verdadeiro. E acreditaram na lei de Moisés, do homem. No entanto, os irmãos, muitos nos tempos atuais, nesses tempos que nós vivemos, muitos creem na salvação por esforços humanos através de boas obras. Tirando nós esse grupo, nós não devemos orgulhar, nós não devemos querer ser melhor que ninguém, nós não somos melhor que ninguém. O que nós temos melhor do que os outros não têm, é esse tesouro escondido dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Nós temos esse tesouros de herdar os céus sem mérito algum. Então nós não é melhor do que ninguém, nós somos mais importantes que ninguém. Todos merecem o inferno. Ninguém, não há um ser humano que, por mais fiel que seja, que merece o céu. Porque todos, Paulo diz, todos pecaram, destituídos e separados estão da glória de Deus. Todos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele demonstra que a lei por si só não consegue levar o homem à perfeição. A lei é santa, não precisa criticar a lei é boa. Pela lei, né, conhecemos o pecado, se a lei não dissesse, se não existisse a lei. A lei, ela aponta os nossos defeitos, mas ela não dá solução. Ela só condena. Então, quem está seguindo a lei, ele pode saber que ela só está condenando ele. A lei aponta para o homem os seus pecados e também a necessidade de um Salvador. Não através dela, da lei, mas através de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Abraão, o pai da fé, foi justificado antes mesmo da lei mosaica ser dada. Ele já foi justificado antes. Não foi depois. Demonstrando que Jesus Cristo é o fundamento da salvação. Não é a lei. É Jesus. É a base de tudo. E não as obras da lei. E não as obras da carne. As obras humanas. Os esforços humanos. Se a salvação dependesse da lei, a fé tornaria inútil. E a promessa de Deus a Abraão se tornaria inválida. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Deus prometeu no passado. E essa promessa foi cumprida através da fé. A lei não pode ser o fundamento da salvação, mas o sacrifício de Cristo na cruz é o que vale a nossa fé, ao que nós estamos colocando a nossa fé, e ela é válida por isso, porque no sacrifício de Cristo, não no sacrifício humano, não no nosso sacrifício, não por ser batizado nas águas, não por fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Não. Tem que ser um salvo, tem que ser um nascido de novo, para ele ter aquele prazer, aquela alegria, primeiro a Deus e Jesus, para fazer parte do corpo dele aqui na terra.
Irmão, e nesse sacrifício que é o fundamento da nossa fé, é nesse. Através de Jesus Cristo, Paulo reforça a verdade fundamental do cristianismo. Todo cristianismo, mas todo tão fundado, tão enraizado em Jesus Cristo? Não, só tem o nome de cristão. A salvação é um dom de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo. A lei não pode salvar, mas revela a nossa necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo, que veio a este mundo por amor a nós, a cada um de nós, do mundo todo, e morreu na cruz, pronto. Mas, olha, foi muito, até Jesus ser crucificado, chegar a esse momento, demorou. Teve muitas provas. Ele foi atentado, ele foi zombado, ele foi explorado, ele entregou a vida dele. Muitos estavam atrás de outras coisas. Mas quando ele na cruz, quando ele fez tudo, ele pediu água, deu sede, deram vinagre. Imagina só onde está o coração do homem. Quando ele viu que nada, ele já sabia. Jesus sabia, mas ele estava fazendo porque veio lá de cima, desse propósito. Ele entregou. Quando ele falou, Pai, olha, ele disse, Pai, por que me desamparaste? Que ele sentiu que Deus virou o rosto para ele, porque ele estava levando a carga dele. Ele assumiu todo o pecado da humanidade. Então ele se fez pecado, mas não pecador, se fez pecado, levou a carga toda. Quando Deus olhou, ele falou, Pai, por que me desamparaste? E no final falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinou a cabeça, cumpriu. Então, a fé em Jesus Cristo é o único caminho. Exclusivo para a vida eterna, não há outro caminho fora dele. Ao 15. Porque a lei opera ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. A declaração de Paulo aqui é categórica, clara, para a gente entender, como ele disse aí em Romanos aqui no versículo 15, 4. É porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se nós estiver debaixo da lei, opera a ira. E a ira vai parar lá no lago de fogo. Somos transgressores, porque não cumpre ela. E quando nós estamos em Cristo, firme em Jesus Cristo, a ira de Deus não está sobre nós, porque Ele nos abençoa, nós somos um candidato para ir, deixar esse corpo e morar com Ele lá em cima. A graça lança luz, clareza sobre a relação complexa entre a lei e o pecado e a ira de Deus. Quem tem a luz, você vê a luz espiritual, nós vemos aonde está o erro, onde está certo. As nossas vidas, irmão, cada segundo, cada minuto nós vemos, nós temos juízo, nós sabemos, porque nós temos o Espírito Santo que ele mostra na nossa consciência. Isso está errado, isso está errado, isso está certo, a gente sabe. Mas antes não, nós aceitar Jesus. A ira aqui não se refere a um Deus vingativo. Deus não é vingativo, mas sim a justa consequência do pecado. Ele é justo quando ele condena. Separação dele. Separação de Deus devido à sua perfeita santidade e justiça.
Quem não tem Jesus está separado de Deus. Enquanto não aceitar Jesus. A lei aponta para a nossa falha. Dedo duro, vamos dizer assim. Eu já vi pregador falar isso. Em cumpri-la, não cumpri-la perfeitamente, expondo a nossa necessidade de um Salvador. Ela mostra a nossa falha. E o Salvador é Jesus Cristo. A aplicação para nós cristãos é o reconhecimento da nossa incapacidade de alcançar perfeição através das nossas obras. Todos nós sabemos, nós somos incapazes. Nós não temos capacidade de alcançar a perfeição. Mesmo tendo o Espírito Santo habitando. Enquanto nós estamos nesse corpo, nesta vida, neste mundo, nós temos uma luta entre a carne e o Espírito. A velha natureza e a nova natureza. E a nossa dependência total da graça de Deus em Cristo Jesus, pela a santidade, para nós sermos mais santos, tudo depende dele. Mas só que também tem a nossa parte. Nós devemos esforçar. Nós devemos ficar aqui, cruzar o braço e ficar só esperando. Tem a nossa parte. E nós orar a Ele, pedir para Ele e procurar fazer a vontade de Deus. Não ser opinioso, como o espanhol usava, ele usou também, não ser pirracento, vingativo. O cristão não deve ser vingativo com a igreja, com nada, com o irmão, nada. Ele ofende primeiro a Deus. Às vezes, se você fala uma palavra que não agrada, ou o pregador fala, irmãos, não deve elogiar o pregador, falar bem do pregador, falar bem da mensagem. A mensagem foi boa, a mensagem serviu. Que pregador bom, mas ele é humano. Muito gosto de pregador, mas não está nem entendendo a mensagem. Não está valorizando a mensagem. Não pode valorizar homem. Pregador, pastor, qualquer outro é igual ser humano, igual aos outros. Mas quando ele está no púlpito ou está fora pregando para você, para alguém, ensinando, sabe que ele é o ministro de Deus, enviado por Deus para falar para aqueles que não pregam, para ensinar. Então Paulo aqui, ele cita o exemplo de Abraão, que foi considerado justo antes mesmo da lei ser dada a Moisés. Nesse contexto, a lei representa o sistema de regras e rituais judaicos que buscava aproximar o homem de Deus, mas não aproxima. E vem esse ritual e esse sistema vem até hoje. Tem dois caminhos só. Ou está com Cristo, ou está fora de Cristo. Ou está no caminho apertado, ou está no caminho largo. Não existe. Religião tem bastante. Mas não é a religião. Minha igreja, minha igreja. Nós amamos a nossa igreja. A igreja batista. Principalmente aquela que nós fazemos parte. Amar a igreja, irmão, não é o prédio, não confunde. Igreja somos nós, o corpo de Cristo. Amar uns os outros. Fazer bem, o que puder servir. A lei não tem poder de salvar, pois ela apenas revela o pecado e a necessidade de um Salvador. Seja qualquer tipo de lei.
Obras. Você pode fazer boas obras. A frase aqui, porque a lei opera a ira, demonstra que a lei, por sua natureza, expõe a transgressão e provocaremos a ira de Deus contra o pecado. Devemos provocar Deus. Quando nós estamos confiando em outro ser, nas minhas obras. Ainda bem que nós somos bem ensinados, irmão. Mas tem os novos, deve bater nessas teclas para aprender bem. Ao mostrar o que é a lei, ao mostrar o que é certo e o que é errado, a lei revela a falha humana em cumpri-la, porque ninguém cumpre, levando a consciência da própria culpa e a necessidade de um padrão divino alto. A segunda parte diz, porque onde não há lei, também não há transgressão. O argumento revela que a lei define o pecado. Sem o código de conduta, não há como saber o que é certo e o que é errado. No entanto, o ponto-chave de Paulo é que a lei não consegue oferecer graça, salvação. Ela só mostra o erro, ela só condena, exige. E a pessoa morre, a pessoa se sofre, jejua, fica sem comer, quer guardar isso, quer guardar sofrer. Está confiando. Se ele fizer isso para servir a Deus, não vou falar amém, porque o apóstolo Paulo diz lá que os Gálatas chamou de que vocês caíram da graça. Eles voltaram a querer guardar a lei. Achou, puxa vida. Aí falou, olha, Cristo de nada aproveita. Se a gente for tirar o nosso pensamento, o nosso esforço, sacrifício, para sacrificar, para servir a Deus através de sacrifício, Cristo de nada aproveita. Nós devemos fazer o sacrifício voluntário, por amor, não por obrigação. Vim na igreja por amor, não por obrigação, não para cumprir, falar eu tenho que ir na igreja, né? É por amor. Deus quer, Deus conhece o coração de cada um, como que nós estamos agindo, se nós viemos de casa com aquela vontade de vir aos cultos ou não. Deus conhece tudo. Então nós estamos servindo um Deus que Ele vê tudo. De Deus nada se escapa. Escapa dos outros irmãos. Escapa das autoridades. Você pode esconder do patrão, fazer qualquer coisa. Mas daquele lá de cima, porque Ele conhece até o íntimo, até o futuro. Hoje eu achei interessante, estava lá na dentista, deu vontade por o meu, não, fica quieto, falou sério. Papapá conversando com os lá, e vó, Deus já sabia acontecer isso. Que uma pessoa falou, um parente que ia matar, quase que ia matar, faquear, tudo, uma história mais ou menos assim. Ameaçou e tal. Falou, poxa, mas não aconteceu porque Deus já sabia. Ele não falou a palavra para ele permitir, então ele já sabia que aquilo não ia acontecer nada, não ia matar, não ia vingar, não ia conseguir a pessoa conseguir o que ele almejava fazer. Isso foi tirar a vida de alguém. Mas a fé em Jesus Cristo, que obedeceu a lei perfeitamente, Ele obedeceu a lei em nosso lugar, nos reconcilia com Deus. Todos não nascem reconciliados com Deus, todos nascem perdidos, ninguém nasce salvo, ninguém nasce filho de Deus.
Deus já conhece antes, ele vai ser um servo dele, ou se ele for, vai ser um predestinado. Aí ele vai chegar o momento dele. Então ele nos reconcilia com Deus, perdoando nossos pecados, nossas transgressões. 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Versículo 16. Essa de não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual o pai de todos nós, pai na fé. É claro que para a compreensão da teologia cristã bíblica na salvação, ele destaca aqui a importância da fé como fundamento para a promessa de Deus. É o fundamento. Os irmãos sabem, para todas as coisas tem o fundamento. Você faz uma casa, tem o fundamento, depende do fundamento que vai construir a torre. Se você planta uma árvore, tem o fundamento, ela é na terra, não vai nascer no ar assim. Todas as coisas têm o fundamento. E a salvação tem um fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo, não é nas nossas obras. E a universalidade dessa promessa que se estende a todos que creem nele, independentemente de sua origem ou descendência, etc. Que origem que nós somos, da onde nós vemos, que raça que nós somos. Tem raça de todo jeito. Eu sou descendente espanhol, dos índios, que é malaguenho. Cada um tem uma descendência. Outro brasileiro, a maior parte, etc. Mas eu nasci aqui no Brasil, sangue no estado de Birajara. Então, irmãos, Paulo está argumentando que a justiça diante de Deus não é alcançada por meio das obras da lei, mas pela fé. A obra de Jesus Cristo. Para ilustrar essa ideia, ele usa a história de Abraão. Você imagina Abraão lá no começo, onde está isso, irmãos? Só com Deus, irmão. Não tinha nada para ele ler. Tudo pela fé. E hoje é tão fácil, apóstolos, dos profetas, tudo que viveram pela fé. E nós estamos aqui. Um dia mais tarde, aqui quantos anos não sei, é outro grupo que vai estar aqui. Esperamos que sim. Mas para isso precisa que tenha jovem, tenha criança na igreja. Para não parar. Que Abraão, ele foi justificado por Deus antes mesmo de receber a circuncisão. Um símbolo da aliança com Deus no Antigo Testamento. Abraão creu na promessa de Deus. Deus prometeu. Quantos que estão difíceis de crer na promessa da salvação, que é Jesus Cristo. E foi considerado justo por causa da fé. E aí hoje é a mesma coisa. Nós somos considerados justos, nós não somos justos. Nós somos ruins. Merecemos o inferno. Mas nós somos considerados justos porque nós temos a justiça de Cristo. Nós somos lavados no sangue de Cristo. A nossa alma, o nosso espírito. Esse corpo é que vai ser condenado. Esse corpo vai morrer, um dia vai ser transformado.
independentemente da obediência à lei. Então, essa perspectiva revoluciona a compreensão da salvação no contexto judaico da época, rompendo com a ideia de que a salvação é alcançada através de obediência ritualista e legal. Então, era assim. E por isso que os profetas bateram bastante. E Abraão. A interpretação deste versículo enfatiza a graça de Deus, que é oferecida gratuitamente a todos os que creem. Então sabe aquele que não chegou à fé, que a graça de Deus ela é oferecida gratuitamente, e muitos não querem. Ele quer pagar a salvação, como um trapo de imundícia. As vossas obras perante a salvação é como um trapo de imundícia, não tem valor algum. Então, parado no começo. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, Paulo fez essa questão. Os que são herdeiros. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Mas não é. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ouviu, Carlão? Ouviu? Se falar com os outros, eu falo mais. Amém? Que Deus abençoe. Sexta-feira, o irmão Daniel, a Maria vai estar aqui, passando lá. Temos um abraço nela, que chegaram agora de tarde. Que ela assistiu tudo lá, até cantava os hinos junto no cantor lá. Irmã Maria. Então vamos louvar o Senhor. Então sábado, sexta-feira, vem do irmão Daniel, né, irmão Daniel? Se Deus permitir, que Deus abençoe. 326. Abriu, mano? Quem quer? A 326. Olha que perto, por favor. Meio divino esse, né? Você passa para o outro aí? 326. Eu acho que tem duas músicas aqui, viu? Meu divino Pai,
Irmão Paulo termina com uma oração. O Mauro pediu oração para nós orarmos. Ele quer morar na casa aqui perto, parece. Veio em casa ontem, né? Olhar trabalho do Éder lá na casa dele, da igreja também. Que Deus colocar no seu coração, rapaz. Oração para Elisa também. Muito bem. Senhor, né, nós damos graças por mais esta hora, na sua casa, mais uma vez, né? Senhor, todos trazido, agradecemos pela palavra, pela resposta, obrigado, né, pela salvação que temos pela fé em Jesus Cristo, pela sua graça, sua misericórdia, esses nomes, todos separados, que possa abençoar cada um. Amém. Nos prepara para o próximo culto, na sexta-feira, na semana, na pessoa, na escolha, na sua vez ajuda, tudo que ele necessita, ele é nosso também, a nossa família, nos deu uma noite de sono, um dia de bom trabalho amanhã, possamos dar a nossa semana, a nossa de contar, e somos gratos mais uma vez pela salvação de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos o nome dele. Amém. Amém.